Olá, que que bom que você está conosco nesta noite na gravação, ao vivo, e também você que está acessando agora no domingo de manhã, bom dia. Que Deus te abençoe nesse lindo domingo e que ele possa ser consagrado ao Senhor. E olá para você que está acessando essa live em qualquer momento da semana. O nosso desejo é só que Deus possa trabalhar na sua vida e que você possa ter o entendimento daquilo que Deus vai falar com cada um de nós. E isso é maravilhoso para podermos entender a bênção de Deus e entender as coisas que Deus está dizendo para cada um de nós. Por isso, eu queria começar a nossa aula trabalhando em cima do tema: qual é o problema com o mundo? Você já parou para pensar que quando tudo foi criado de uma forma perfeita? Veja como Deus criou a natureza. E o pastor Cristiano vai me auxiliar hoje, mostrando algumas coisas para a gente poder ter compartilhar essas imagens, para que a gente possa refletir em tudo aquilo que está acontecendo e como está acontecendo. Quando Deus criou a natureza, ele disse: exista todo tipo de planta de todas as espécies. Tudo foi criado pela voz de comando de Deus. E nós, como seres humanos, quando vemos a natureza, nós gostamos de apreciar parte da natureza que fica mais dentro do nosso coração. Por exemplo, minha esposa gosta muito das flores, né? E ela ama as flores, tanto do campo quanto também as que ela consegue colocar nos vasos. Pode colocar, pastor Cristiano. E aí a gente tem essa natureza à disposição, e quando a gente para contemplar, nós temos 40 vasos, da natureza, de orquídeas, né. Hoje talvez não temos mais os 40, mas quando nós contamos, tínhamos 40 vasos. E eu ela colocou 2 no piano, e quando ela colocou as 2 lá, eu parei e falei: "Como Deus é maravilhoso, como ele faz esta a orquídea com tantos detalhes, com tantas cores". E isso é bênção de Deus. Mas aí você está vendo agora a natureza mesmo. Você viu primeiro uma mata, agora está vendo, parece ser uma ilha, e você vê essa água. Eu gostaria muito de estar aí nesta praia, principalmente com essa água cristalina e calma desse jeito. Eu acho que eu ficaria aí muito tempo. Geralmente, quando a gente ia para a praia, a gente saía às 7 horas da manhã e depois via o pôr do sol na praia. Ficava o dia inteiro, na praia. E uma dessa daí, se tiver um restaurante perto, vai ser tudo de bom, né, porque a gente faz a refeição também na praia. E depois mostra uma alta montanha com todo o clima que fica lá em cima, que é neve, né, a parte fria para a parte gelada, que está ali cobrindo, e embaixo nós vemos aí alguns tipos de terrenos e algumas vegetações. Mas quando Deus criou, tudo era perfeito. E é interessante que tudo que ele criou era para que você se alegrasse, que você visse, contemplasse e adorasse ao nosso grande Deus. E o que que aconteceu com o mundo, que o mundo está o tempo todo destruindo esta natureza? Nós vemos que alguns acidentes, de queimas são, naturais, acontecem de um fogo espontâneo e aí ele se alastra, mas a grande maioria das queimadas são criminais. As pessoas vão fazendo isto e vão destruindo, mas Deus está dizendo: "Olha, você pode contemplar, você pode admirar, você pode adorar a Deus, agradecendo por tudo que ele
criou, mas eu gostaria que você entendesse que Deus quer que você o ame acima de todas as coisas, você se ame e ame ao próximo. É isso que Deus espera que aconteça na sua vida. E se isso acontecer na sua vida, você está cumprindo o propósito de Deus. Mas Ele espera que, com o amor que você aprendeu a se amar, ame a- as pessoas que estão à sua volta. O grande problema é que Deus agora dá uma ordem específica. E essa ordem específica, ele vai trabalhar conosco, e é sobre isso que nós vamos estar entendendo. Ele diz assim: não ame o mundo, isso está em 1 João 2,15. Não ame o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, qual é a expressão? Será que esse amor que o Senhor está dizendo é esse amor que a gente declara? É exatamente isso. É interessante que no inglês facilita tudo, né? A gente pode ter amor para he, que é ele, pode ter amor para she, que é ela, mas não podemos ter amor para o it, que são as coisas. Mas a gente agora inverteu todo esse padrão de Deus e com inverter esse amor como padrão para o mundo, estas coisas complicaram muito. Por exemplo, o rapaz compra o seu primeiro carro. Ele ama o carro. Ele cuida desse carro com todo o cuidado. Ah, eu me lembro quando eu comprei meu primeiro carro. Minha mãe disse: "Júnior, eu quero conversar com você". Eu disse: "Fala, mãe, eu tenho um recado muito sério para você. Você pode amar o seu carro, que Deus não quer que você ame. Você pode até cuidar desse seu carro, mas Deus quer que você ame sua esposa. Então não fique gastando muito tempo lavando esse carro, porque toda vez que você lava ele vai ficar sujo. Então não fica gastando muito tempo de ficar polindo esse carro, faz carinho na sua esposa. Investe tempo com ela". E eu disse: "Ah, entendi, mãe, pode ficar tranquilo que não vou amar mais o carro do que amar esta situação". Mas as pessoas compram casas de veraneio, e aí amam estar nesta casa e abandonam todas as outras coisas. Essas pessoas compram animais, e olha a palavra, compram animais. E esses animais passam a ser amados muito mais do que as pessoas. Este é o grande problema. Conversando com uma mulher, ela chegou a dizer uma frase absurda. Ela chegou e disse: "Pastor, o meu cachorrinho vai para o céu? Ele morreu, ele vai para o céu?" E eu disse: "Não". Então, se Deus não leva meu cachorrinho para o céu, eu também não quero ir para o céu. E eu falei: "Você tem certeza do que você está escolhendo agora? O meu cachorrinho foi fiel a mim todos os dias da vida dele. Eu peguei ele no nascimento e ele foi fiel a mim até o último suspiro dele. Eu quero estar com ele onde ele estiver". Sabe, as pessoas colocam sentimentos e amor. Deus não diz: "Ame a mim sobre todas as coisas", "ame a você", e agora "ame a criatura". Ele diz: "Ame o seu próximo". É isso que nós precisamos entender. E aí ele vai dizer: se você não consegue alterar esta situação de amor para gostar, você pode até dizer: "Eu gosto muito do meu animal". Não tem problema nenhum você gostar. O grande problema é quando você começa a colocar este sentimento que Deus está dizendo para nós.
O verdadeiro sentido desta palavra mundo nós precisamos ter em mente que ela precisa ser entendida nas nossas mentes e nos nossos corações. Se nós não entendermos isto, nós não vamos ter a compreensão do que a Bíblia está dizendo sobre o mundo. Vamos ter então essa definição do termo mundo. Ele começa a falar do mundo universo, tudo aquilo que Deus criou e você viu a natureza. Mas aí nós vemos o texto da palavra de Deus que está em Atos 17, verso 24. Por favor, alguém leia para mim. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor do céu e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Então, veja só esse detalhe. Não importa que você construa a maior igreja que já foi construída na face da terra. Ela não é a morada de Deus. Deus é muito maior do que esta construção que você fez. E ele está dizendo: eu não habito nesta construção que você fez, eu não vou me limitar. Mas as religiões começam a colocar a sua devoção, a sua fé, tentando materializar a sua fé. O judeu, por exemplo, ele ora voltado para Jerusalém. O islamismo pede para que você ore voltado para Meca. A glória de Deus não pode ser contida nesse templo. E agora Deus trabalha conosco de uma forma tão espantosa. Ele diz: a partir do momento que você me recebe, eu venho habitar em tua vida. Enquanto nada construído pelos homens pode conter a glória de Deus, você tem Deus em você. Que maravilha é entendermos isto. Mas veja o que ele vai dizer ainda em João 1, verso 10. João 1, verso 10. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Muito bem. Você vê as teorias que são colocadas diante da ciência, diante de todos os questionamentos, que a origem do mundo não pode ser da voz de Deus. O homem não pode ser criado por Deus. E essas teorias se levantaram e elas são ensinadas, mas elas não procedem da verdade. Eu me lembro que eu estava no primeiro ano não, no quarto ano do grupo, quando nos ensinaram a origem do homem e nos ensinaram a teoria de Darwin. E a professora, entendendo da minha rebeldia em aceitar a explicação dela, ela fez uma pergunta de uma prova, fez uma prova de uma pergunta. E a pergunta era essa: qual a origem do homem? E eu disse na resposta: a origem do homem é evolucionista, pela teoria de Darwin. Ele veio do Australopithecus, foi evoluindo até chegar ao que nós somos hoje. Esta é a teoria de Darwin, mas eu não creio nessa teoria. Para mim, Deus criou o homem e fez a sua imagem e semelhança. Ela me deu 0 na prova. E aí minha mãe pegou a prova, olhou essa prova
e disse: por que que ela deu 0? Ela deu 0 porque ela não quer que eu diga a minha crença. Ok, eu vou lá falar com a diretora. Aí ela foi, sentou na mesa da diretora e disse: olha aqui o que a sua professora está fazendo. Ela fez uma pergunta, a resposta está certa pela teoria? Está correta. E ela deu 0 nessa resposta correta, porque ele disse: eu creio que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Ela não pode interferir na fé e na crença dele. Eu quero que ela mude essa nota e dê 10 nessa prova. Senão nós vamos começar a ter um problema, e aí nós vamos ter um problema maior do que o problema da escola. A diretora chamou a professora lá e disse: o que você está fazendo? Como você faz uma única pergunta, uma prova de uma única pergunta? Primeiro, está errado isso. Segundo, você estava querendo que ele não dissesse sua crença? A escola é light, não pode ter crença. A escola não pode, mas todos os seus alunos têm crença. E cada um acredita no que quiser acreditar. E ele pode escrever o que ele acredita. Ele tem que dar a resposta que você espera, e ele deu. Você trata de mudar essa nota aqui. Veja, a gente tem que estar o tempo todo defendendo aquilo que a gente crê. Essa teoria já caiu por terra, mas essa teoria continua sendo ensinada até os dias de hoje. E este é o grande problema. Mas veja que este homem que age desta maneira, Deus declara o seu amor. Veja esse ser humano. Pode projetar. Ao mesmo tempo que Deus criou esse ser humano à sua imagem e semelhança, e quando ele diz criou o ser humano à imagem e semelhança, ele não está dizendo criou o homem nas características. Só nessa foto você está vendo como as pessoas são completamente diferentes. Então, qual delas se parece com Deus? Não é o exterior, mas sim a essência. Deus criou o homem da mesma essência e ele partilha um relacionamento com essa mesma essência da qual ele criou. E ele diz: o corpo vira pó, o pó vai para a terra. Mas o espírito que Deus colocou no homem, este espírito retorna para Deus. Agora, este homem, lá desde o momento que ele escolhe a desobediência, a inclinação que Satanás nunca disse para o homem, ele disse que você vai conhecer o bem e o mal. Satanás não mentiu aí, mas Satanás não disse que o mal vai te dominar. E este ser humano que foi criado com tanto carinho por Deus, tudo é feito pelo poder da voz. Mas agora, quando ele vai criar o homem, ele diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Quando ele vai criar a mulher, da mesma forma, ele cria a mulher como a coroa da criação. Tudo isso que foi criado por Deus era para o prazer do homem, da mulher, viverem eternamente na presença de Deus. Mas esse homem, essa mulher, escolheu não estar caminhando com Deus. Mas veja, então, o que este homem é capaz de fazer. Então, veja a próxima cena. Você está vendo aí a destruição. E é interessante. Você está vendo, não sei nem que guerra que é essa, não é importante saber qual é, mas saber que é uma guerra, mas saber que as guerras maiores que aconteceram no mundo, por tempo, por destruição, são as guerras religiosas.
tudo que está acontecendo no mundo, quando tem a religião, que é religar o homem com Deus, esse homem é capaz de matar o ser humano pelo amor à sua religião e o ódio à diferença de outras crenças. Ele não consegue coabitar no mesmo espaço com crenças diferentes. E esse é o grande problema, por isso que esse ódio, amor e ódio, estão destroçando toda a humanidade o tempo todo. Isto não vem de Deus. Isto vem do nosso amor egoísta, do nosso amor de querer ser dominante e une exércitos, une nações uns contra os outros, a ponto de destroçar tudo que ambos têm nesta situação. Se você pega, então, isso, você vê como isso tem gerado dor em todas as nações, em todos os lugares. E a palavra de Deus coloca que Deus diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus te ama. E Deus te ama a ponto de enviar a Jesus Cristo para morrer na cruz para te salvar, para levar você a ter o privilégio de ir para o céu. Certa vez estava mencionando na aula essa situação e eu disse: quem quer ir para o céu? E uma pessoa levantou e disse: todo mundo. E eu disse: pena que isto não é uma resposta exata. Nem todo mundo quer ir para o céu. Porque ir para o céu não é só da boca para fora. Você precisa entender o plano de Deus, você precisa aceitar o plano de Deus e você precisa entregar a sua vida para viver uma nova vida com Deus. Então, estas coisas precisam acontecer e por isso o mundo está fazendo oposição a Deus o tempo todo. E isso é muito importante a gente entender. Veja em 1 João 5,19, dizendo: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o seu poder, está sob o poder do maligno. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. O mundo jaz em trevas, essa é a expressão que está no Antigo Testamento. E eu quero te dizer que nós precisamos ter em mente que ou nós estamos servindo a Deus ou nós não estamos servindo a Deus. Não existe um terceiro lado, eu sou neutro nesta briga de Deus e o diabo. Eu não quero estar de lado nenhum, não existe isso. Você já começa escravo de Satanás e você será liberto das trevas. Então, não existe essa nulidade. Eu não quero estar de lado nenhum, não existe. Uma pessoa chegou para mim: eu sou ateu. Eu falei: ok. E como que você pode descrever isso? Ele pensou um pouquinho e disse: eu sou ateu, graças a Deus. Eu falei: não, você não pode ser ateu, graças a Deus, porque você não acredita em Deus. Foi um ato falho. Eu falei: como esse ato falho, você também deve ter um ato falho de crença. Porque ser ateu é não acreditar nem em você. Você acredita em você? Acredito. Então você não é ateu. Você é uma pessoa que acredita em você, que você pode fazer todas as coisas e levar você a superar tudo que está de dificuldade no mundo. E você vai descobrir que isto não é. Mas o mundo está em tanta oposição contra Deus que ele vai ter uma ação de rejeição a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E esse é o segundo aspecto que eu quero abordar sobre amor ao mundo. Diz, a atitude do mundo para com o Deus Trino. E aí, com Deus Pai. Veja 1 Coríntios 1:21. Pode ler. Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana,
Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Muito bem. Deus está dizendo o seguinte: o mundo não o conheceu. O mundo rejeitou tudo aquilo que Deus preparou para a humanidade. E é isso que eu quero que você entenda. Deus preparou o amor dele demonstrado à humanidade, enviando o único que poderia ser aquele que iria redimir o mundo. Essa semana estava conversando com o Edivaldo, e ao conversar com o Edivaldo, pude trabalhar com ele sobre a vida que ele estava vivendo e a nova vida que Deus propõe para ele. E ele, após refletir sobre aquilo que eu estava conversando com ele entregou a sua vida a Jesus. E eu disse para ele: quem nos conduz, quem revela o seu poder, quem nos transforma é o Senhor. Essas mudanças vão começar a acontecer na sua vida, se você permitir que Deus realize isto. Sabe, eu fico feliz quando eu tenho o privilégio de partilhar isto com as pessoas no meu dia a dia. E estava dizendo para o Cristiano, nosso pastor, estava dizendo para ele: filho, foi algo muito gostoso estar com essa porta aberta. Eu tive a oportunidade de falar com várias pessoas sobre o Senhor e sobre esta nova vida com Cristo. Um homem estava passando, está fazendo uma reforma numa casa abaixo, e ele passou várias vezes por mim. E aí ele deu uma paradinha e disse: a igreja está ficando muito bonita. E eu disse: graças a Deus, nós os homens decidimos que vamos estar pintando a igreja e dando a ela realmente a beleza que ela precisa ter. Parte está sendo paga e existe uma pessoa fazendo, e parte são os homens da igreja. Eu estou vendo, o senhor é o que da igreja? Eu falei: eu sou um dos pastores. O senhor é um dos pastores? É. E o senhor é um dos pastores e está pintando a porta? Sim, qual o problema? Isso é trabalho para os homens da igreja, não para o pastor. Eu falei: tá vendo? Enquanto eu estou pintando aqui, eu estou tendo a oportunidade de falar com você. Você já veio aqui na igreja? Não, mas gostaria muito de vir. Então você agora é meu convidado. E quem perguntar para você, você fala assim: fui convidado pelo pastor, tá? E aí você pode entrar. Mas mesmo que você pudesse ser convidado por qualquer outra pessoa, também você pode entrar. E mesmo que você viesse sem convite, também você pode entrar. A casa é sua. E nós vamos ter muita alegria de receber você. Porque essa casa é de Deus e todo mundo é bem-vindo. Todo mundo é bem-vindo. Então, entenda isto. E aí eu disse para ele: acho que eu vou ficar mais tempo com essas portas abertas aqui durante a semana, para ter esse bate-papo com as pessoas que passam aqui na frente, né? E tive várias outras conversas durante o dia enquanto estava ali pintando e trabalhando em tudo isto. Mas o mundo não conhece a Deus. E é isso que eu gostaria que você entendesse. Como não querer conhecer a Deus? Como não querer ter um relacionamento com Deus? Por que que você decide excluir da sua vida a bênção de tudo aquilo que Deus preparou para você? Você vai rejeitando: Deus não, Deus não, Deus não, não quero nada com Deus, não quero nada com a igreja, não quero nada de religião, porque eu tenho sofrido decepções. Quero te dizer, nunca aconteceu uma decepção a você por Deus. Sempre as situações que estão em volta de você não tem a ver com Deus. Tem a ver com o homem, suas decisões, sua natureza, seus vícios, a sua degradação. Sempre tem a ver com as pessoas, não com Deus. O que Deus quer é que nós usemos o nosso corpo como templo de Deus.
E para usar o nosso corpo como templo de Deus, é necessário que nós tenhamos uma visão mais ampla, porque nós estamos vendo que Deus é rejeitado e Deus Filho também não só é rejeitado, como é odiado. Veja, João 15:18 vai dizer: se o mundo os odeia, tenha em sua mente que antes odiou a mim. Por que que Jesus foi odiado? Isso está em João 7:7. Ele disse o seguinte: mas eles me odeiam a mim porque dou testemunho de que eles estão agindo de uma forma má. Eles estão escolhendo o caminho errado. E as pessoas não gostam de ser chamado a atenção quando estão indo para o caminho errado. E Jesus orienta e chama a atenção sobre isso. Mas também as pessoas não aceitam o Espírito Santo. Então Deus se aproxima e se revela a nós como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E veja em João 14:17, o Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. É isso que a gente tem que entender. Mas é interessante que quando eu oro por uma pessoa, o Espírito Santo vai até essa pessoa e trabalha na vida dela para que ela possa ter um encontro com Jesus Cristo. Se ela aceita, o Espírito Santo faz morada na vida dela. E a promessa de Deus é que Deus, através da ação do Espírito Santo, nunca vai nos deixar órfãos. E esta é a maravilha. Mas o mundo não vai receber o Espírito Santo, porque o mundo não quer receber a Deus. O mundo não quer viver debaixo da direção e da orientação de Deus. Eu não sei quais são os temores, porque, na verdade, ter um relacionamento com Deus é ser liberto de todos os temores. E isto é bênção que Deus está colocando diante de nós. Mas veja como o mundo o tempo todo vai sendo dominado. O tempo todo vai vivendo diante dessa degradação. E então o Senhor vem e trabalha no versículo 15 de 1 João, 1 João 2,15. Não amemos o mundo nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Quando o Senhor está dizendo isso, Ele está dizendo que você, quando deixa ser dominado pelo mundo, você é dominado pelas concupiscências da carne. O que significa isso? Os desejos da carne. A comida pode se tornar um desejo da carne. Hoje eu almocei numa churrascaria. Nós estávamos vindo de Campinas, paramos na estrada, deu hora da gente almoçar e nós paramos numa churrascaria e almoçamos. E chegou num determinado momento que ele nos ofereceram um abacaxi ah, feito assado na churrasqueira. Segundo a Emilce, foi a melhor coisa que ela já comeu em termos de abacaxi em todas as vezes que ela experimentou, né? E aí ela comeu uma fatia, depois trocaram o prato dela e ela já tinha parado de comer, já não estava aceitando eu dar nenhum pedaço de carne que eu achava deliciosa quando chegava no meu prato, e aí ela comeu o último. Eu disse: "Você não quer uma sobremesa?" Aí ela disse: "Não, ó, já passou da boca, tá já entrando na testa de tanto que eu, comi". A Emilce praticou glutonaria? Porque ela comeu exageradamente? Eu estou falando dela para não falar de mim, né. Então deixa só ela com o problema dela, né. Eu quero dizer para você que não. Você pode comer muito, vai fazer mal para a sua saúde, mas isso não é glutonaria.
A glutonaria era o que os romanos faziam. Eles comiam, enfiavam o dedo na goela, vomitavam toda a comida, lavavam a boca, sentavam para comer de novo. Enchia de novo, enfiava o dedo, vomitava e voltava a comer de novo. É o prazer de comer. É o prazer de comer. Isso é glutonaria, porque o alimento que você ingere não produz energia para você, porque você expele ele, você desperdiça isto. E a glutonaria está ligado ao desperdício. É lógico que, segundo a Marieta, que foi uma ovelha minha, ela disse: "Pastor, o senhor quer ser elegante como eu sou?" Ela realmente era magrinha, e aí ela disse: "Saia da mesa com fome". Eu falei: esse seu testemunho não é uma coisa muito boa para mim não. Eu sento na mesa para saciar a minha fome e agora você está dizendo que eu devo sair da mesa com fome". Isso é uma verdade, mas quando você, entende isto por uma orientação exata de como comer, eles vão fazer cálculos, e os cálculos que eles vão fazer é o seguinte: não tem problema você comer, o que você precisa é queimar as calorias que você comeu. Se você só está comendo e ficando sentado, você vai tornar esse alimento adiposo no seu corpo, e as gorduras vão começar a aparecer, porque você está vivendo uma vida sedentária. Tem uma vida ativa que vai queimar, 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 queimar. Eu disse para Emilce que eu comi uma feijoada, que eu trabalhei ontem na igreja, eu comi uma feijoada. E não tomei o medicamento. E eu queria saber onde que estava a minha diabetes. Quando eu medi a minha diabetes, eu disse: "Emilce, eu almocei bem, comi toda a comida que você mandou, e a minha glicemia está dizendo que eu estou agora com 120. Depois da refeição, isso é para lá de perfeito. É porque eu queimei tudo antes que eu tinha ingerido. Então, na hora que eu fui medir, não tinha mais todo aquele efeito daquela caloria, daquela glicemia que estava, no sangue. Eu falei: "Ah, então quer dizer, se eu abusar fazendo as coisas, trabalhando, eu vou queimar tudo e não vai ter problema". E isso é uma das coisas que combate a nossa glicemia. Mas Deus está trabalhando conosco sobre um outro aspecto, e o outro aspecto está sobre as concupiscências dos olhos. Veja o que ele vai dizer. Ele nos cita 3 exemplos. O primeiro exemplo está em Gênesis, no capítulo 3, de 6 e 7. Ele vai dizer que Eva desejou da única coisa que Deus proibiu. Deus proibiu que ela comesse da árvore que estava no centro do jardim. O restante todo ela podia comer, desta ela não podia. E porque ela olhou, viu aquela fruta que era gostosa, ela comeu. E aí as pessoas viajam dizendo que era uma macieira. E aí bota um açúcar queimado em volta dela e chama esta maçã de maçã do amor, dizendo que a maçã, agora virou maçã do amor e ligando a um ato de vida sexual. Queridos, Deus não está trabalhando com nada disso, Ele está dizendo: te dei uma ordem, você desobedeceu a ordem, isso é pecado. Todas as vezes que nós cometemos pecado porque desobedecemos uma ordem de Deus. E é isso que a gente precisa ter em mente. Acã, com os seus filhos, entraram na cidade de Jericó. E o texto lá de Josué, no capítulo 20, no verso 21, vai dizer que Deus disse uma ordem: vocês não vão ter nada
de despojos desta cidade. Nada. Absolutamente nada vocês podem pegar. E Acã viu duas coisas que ele gostaria de ter, levou escondido e colocou na sua tenda. A cobiça dos olhos. Mas também a Bíblia fala sobre Davi, que deveria estar comandando o seu exército, e ele fica no palácio. E enquanto ele está no palácio, ele vê uma linda mulher tomando banho na laje. E Davi olha para aquela linda mulher e deseja aquela linda mulher. Aquela mulher pertencia ao seu comandante. E ele traz e se relaciona com esta mulher. E depois ele tenta esconder isto que aconteceu. E quando ele tenta esconder, não conseguindo esconder, ele manda que o marido dela seja morto. E ele toma essa mulher para si. Deus que tudo vê não deixa isso por escondido. E Deus traz as claras. Então é muito importante a gente ter em mente. Mas Deus finaliza nos dizendo por que ele não quer que nós amemos o mundo. Vamos voltar então em 1 João 2,15. Ele vai dizer, eu não quero que vocês amem o mundo, porque se vocês amarem o mundo não, o amor do Pai não vai estar na sua vida. Você escolhe. Você coloca o amor nas coisas erradas, você não tem o amor de Deus. Mas Deus também trabalha dizendo algo muito importante para nós. Ele diz, porque tudo que está no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a ostentação dos bens, não provém de Deus. Não provém de Deus. E tudo isto passa. Tudo isso passa. É interessante que, de todos os carros que eu já tive, o Cristiano gostou de um carro. Um Opala Commodoro vermelho 4 portas. Não é esse? Diplomata. Um Opala Diplomata 4 portas vermelho. 1991. 1991. O carro já estava velho quando eu vendi. E aí ele disse, se eu tivesse poder de comprar, eu comprava esse carro do senhor. Eu não sei se ele faria a loucura de trocar esse carro que ele tem hoje pelo Opala. Já mudou de ideia, né? Mas existe colecionador que paga uma fábula por esses carros velhos. A minha irmã tinha um Fusca. E toda vez que ela saía com o Fusca na cidade de Itatiba, pessoas diziam, quer vender, quer vender, quer vender, quer vender. E um homem pegou e descobriu onde minha irmã morava. E chegou lá e disse, olha, eu te ofereço esse tanto de dinheiro. Quando ele chegou na quantidade do dinheiro que ela podia comprar quase que um carro zero, ela disse, ok, eu vendo. E ela vendeu o carro velho, que tinha vários problemas, para ficar com um carro novo sem problemas. Porque aquele homem queria o status de ser um carro velho. Mas a palavra de Deus disse que isto passa. Eu tive um mecânico na igreja e esse mecânico só trabalhava com carros velhos. E é interessante que o que levou ele à morte foi consertar carros, nada caiu em cima dele, mas os carros que ele estava trabalhando tinha gasolina há muito tempo no tanque. E muitas vezes ele respirou o funcionamento desse carro com a gasolina
de muito tempo que estava no tanque. E esta situação se tornou algo terrível na sua vida e ele teve uma doença pulmonar que o levou à morte. Então, ele gostava, ele tinha paixão, ele fabricava as peças que ele não encontrava para vender e ele então deixava todos os carros funcionando. Era algo impressionante. Ele era muito procurado tanto em Campinas por pessoas dali como pessoas de várias cidades e estados de São Paulo e do Brasil, né? Mas Deus vai agora finalizar esta aula de hoje dizendo assim: adúlteros. Geralmente a gente fala adúlteros, pensa só numa relação sexual. Mas adúlteros é pessoas que mudam aquilo que Deus criou. Alteram tudo aquilo que Deus fez e como Deus fez. O propósito de tudo que Deus fez. E ele diz: vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? E aí eu tenho uma pergunta para você. O mundo foi criado por Deus para você sentir prazer, deliciar-se e glorificar o nome de Deus. Hoje eu passei pelo parque que eu costumava ir, pelo menos acho que uma vez a cada 2 meses, eu ficava lá uma tarde toda, fazendo meu estudo bíblico, pensando e falando, conversando com Deus. E eu disse: tenho saudade desses dias. Eu preciso voltar a fazer isto. E aí Milce disse: do jeito que você está ocupando seus dias, você não vai ter tempo nem para respirar, quanto mais para sair e ir para um parque. Então, pense sobre isso. Eu falei: tá bom, eu vou me organizar para poder separar esse tempo para eu ter esse relacionamento que eu amo tanto, de estar com Deus, e quando eu tiro esse tempo, sou eu e Deus, não, Emilce não vai. E aí eu tenho esta alegria de passar horas ali meditando, deixando Deus falar comigo e eu falando com Deus. E ele traz, finalizando esse estudo: quem quer ser amigo do mundo se faz inimigo de Deus. Eu queria que você olhasse para o seu cachorrinho que você diz que ama tanto. Agradeça a Deus porque Deus criou esse animal. Agradeça a Deus porque Ele é tão fiel, Ele é tão cheio de carinho, tão cheio de atenção. E comece a gostar dele. Mas ame a Deus sobre todas as coisas. Se ame e ame ao próximo como Deus determinou que você deve amar. Eu espero que este ensinamento possa fazer parte da sua vida e que você possa ter esse entendimento daquilo que Deus está falando conosco nesta live. Querido, é um prazer muito grande falar com você tão abertamente, tão claramente sobre o texto da palavra de Deus. E eu gostaria muito que você atentasse para as suas escolhas, para as suas decisões. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos tem destruído vidas. A concupiscência da carne, você pode falar a comida, você pode falar o sono, que é tão necessário para a sua vida, mas se você fica só na cama, você se torna uma pessoa preguiçosa e é isso que Satanás quer fazer, que aconteça na sua vida. Você fica desiludida de todas as coisas que estão à sua volta, entra em depressão e a coisa que você não quer mais fazer é sair da cama. Lembre-se que quando tudo estiver dando errado, Deus ainda está te dando um dia abençoado, um dia para você ser feliz. Saia destas coisas que te jogam para baixo e comecem a viver um novo relacionamento que alegra a sua vida e que você pode viver na presença de Deus. Esse é a meta, o desejo
de nós vivermos não amando o mundo, mas amando a Deus. Que Deus te abençoe. Amém. Deus Amém. abençoe. Deus Obrigado abençoe. pela aula, pastor Salvi. Maravilha. Obrigada pela Deixa só o pastor Cristiano finalizar a aula. Queridos, só lembrando, se você ainda não é inscrito no canal da nossa igreja, se inscreva no canal, deixe seu like, sua curtida, e daqui a pouquinho começa o nosso culto de louvor e adoração. Vai ser um prazer ter você conosco aqui. Grande abraço. Amém. Obrigada, pastor. Bênção esse momento. Obrigada, Uma pastor. boa Amém. Deus Tchau, abençoe. tchau. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Boa noite, irmãos.